Olá a todos. Hoje queria fazer uma reflexão muito interessante, né, de um assunto que ele já foi falado muitas e muitas vezes. Mas, embora falado muitas e muitas vezes, muitas pessoas, em especial os cristãos, eles têm dificuldade sobre isso. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela toda, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para endireitar a injustiça, né? Para que o homem de Deus seja ou esteja apto, né? Completamente equipado para toda boa obra. Muito bem. Então, na verdade, o que eu vou falar aqui é algo que eu acho que muitas pessoas conhecem, né? Se não todos os cristãos verdadeiros conhecem. Os cristãos que assim se chamam cristãos, enfim, que estejam ligados a uma religião cristã, uma igreja ou não. Muito bem. Acontece que se toda a Escritura é inspirada por Deus, então ela é autoridade sobre assuntos espirituais. Eu não sou autoridade, o Papa não é autoridade, o pastor de uma igreja não é autoridade. Se um líder religioso, espiritual, se ele não tiver embasado na palavra de Deus, a sua palavra, ela se torna vã. Porque os profetas de hoje só proferem daquilo que está contido na Bíblia, que é a palavra de Deus. Note bem, a Bíblia não é que contém a palavra de Deus, ela é. Está lá é a palavra de Deus. Vou até tirar esse contido aí, porque não foi boa a colocação, né? Aquilo que é a palavra de Deus. Então, por exemplo, muitas pessoas têm dúvida com relação ao caráter de Deus, né? A Bíblia menciona, por exemplo, que Deus é justo, um justo juiz. Ele é todo poderoso, ele é sábio, mas tem um detalhe. Em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Para provar que a essência de Deus é amor, João capítulo 3, versículo 16 diz assim, né? Porque Deus amou tanto o mundo, ou de tal maneira. Em que nível chegou o amor de Deus? Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Notou que realmente 1 João 4,8 é confirmado, né? Deus é amor, porque ele agiu em harmonia com a sua essência. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo. Por que Jesus teve que vir à Terra e morrer? Muitas pessoas ouviram várias vezes, porque nós pecamos, Jesus é o Cordeiro de Deus, conforme disse João Batista, né, os que estavam ali presentes, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os judeus, isso era uma figura muito fácil de compreender, visto que a lei judaica prescrevia, desde quando foi instituída, o abate, né, de cordeiros para expiação ou perdão dos pecados. Muito bem. Mas, olha que interessante. Muitos hoje ficam se perguntando: como é que eu sou salvo? Então vamos de novo em João 3,16. Pegue a sua Bíblia. Eu não estou com a Bíblia aqui, mas eu me lembro bem desse texto. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora eu vou fazer uma inserção aí, tá? Para que todo aquele que nele crer, quer dizer, que crê em Jesus, e faça boas obras, e seja uma pessoa perfeita, não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que está escrito lá em João 3,16?
Muitos hoje podem pensar assim, depois que eu falei isso. Eu acho que ele está com problema. Não, eu não estou com problema. São vários, infelizmente, muitos, milhares, milhões de pessoas são ensinadas, induzidas a achar que a obra de Jesus não é suficiente. Ele ter morrido na cruz, ele ter expiado os nossos pecados, tirado o pecado do mundo e perdoado os nossos pecados lá na cruz, não foi suficiente. E são ensinados a isso. A fazer diversos tipos de obras. Por exemplo, dar aos pobres. Isso é bom. Ajudar outros em necessidade. Isso é também muito bom. Né? Falar do evangelho a outros. Excelente. Aliás, nesse momento é o que eu estou fazendo. Eu amo a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo. Eu nunca deixei de amar. A única coisa que eu não deixei e que nenhum ser humano deixou, até aqueles que você pensa que são santos, né? Santos que eu falo assim, pessoas especiais, porque a palavra santo na Bíblia significa separado. Então até esses e que eles criam uma aura em torno deles, isso em todos os segmentos religiosos, hein? Não é só na católica não. Até esses aí, essas pessoas aí, não. Eles precisam da obra consumadora de Cristo na cruz. Então, voltando em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então não existe nada, absolutamente nada, de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia, que eu, você, qualquer pessoa, possa acrescentar a obra resgatadora suficiente de Cristo Jesus lá na cruz, para que sejamos salvos. Aliás, a Bíblia diz muito bem claro, né? Que não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus para que sejamos salvos, que é o nome de Cristo Jesus, o Senhor Jesus. Então, muitos às vezes pensam assim, o fulano deixou de ir naquela religião. O fulano não está indo em religião nenhuma. A Bíblia é clara que fala assim, né? Não deixando de nos ajuntar, como é costume de alguns. Eu, particularmente, posso dizer o seguinte. Continuo amando a Bíblia. Aliás, atualmente, eu posso afirmar que amo mais ainda a palavra de Deus. Porque a minha relação com Deus está ainda cada vez mais achegada. Alguns podem falar que você, que eu, somos pessoas que foram colocadas de lado porque não participam de alguma religião, de uma igreja, né? Primeiro que religião, se fosse uma via de salvação, né? Os judeus estavam salvos, porque eles tinham o judaísmo, que era a matriz. Outra coisa, a lei, o apóstolo Paulo foi muito claro que pela lei ninguém se chega a Deus. Não. Jesus foi o fim da lei. De qual lei? Da primeira, da judaica, né? A aliança entre Deus e o povo de Israel. Pois é. Então, se a aliança que Deus fez com o povo de Israel teve uma segunda, né? Que foi com a igreja, hoje, o povo de Deus na terra é a igreja. Mas que igreja? Não é aquela igreja que tem uma tabuleta lá, né? A igreja universal. Não é essa. É aqueles que estão reunidos ao nome do Senhor. Que Senhor? Aquele que Deus deu debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado debaixo do céu no qual possamos ser salvos, que é Jesus Cristo, o nosso resgatador. Então, tirando o nome de Jesus, nenhum outro nome foi dado. Nenhum. A Bíblia é muito clara, ela é a palavra de Deus. Se você ouvir alguém falando que
temos que fazer obras, temos que ser caridosos, temos que ser isso. Olha, muitas coisas que a gente faz, pode, né, fazer para o outro, para o próximo, ajudar em necessidade, é muito bom, não estou falando ao contrário, não é isso. Mas a Bíblia, em relação à salvação perante Deus, eu não preciso de viver não sei quantas vidas, eu não preciso fazer obras, ninguém é declarado justo diante de Deus pelas suas obras. O apóstolo Paulo foi muito claro. A igreja que foi revelada para o apóstolo Paulo, esse mistério sagrado, ela é o corpo dos salvos, é o conjunto dos salvos. Salvos por quem? Por Cristo Jesus. Simples, assim. Então hoje, eu sempre amei ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e continuo, porque ela é a palavra de Deus. E é através dela que eu chego a conhecer a Deus cada vez mais. Se vivêssemos 1000 anos, 5000 anos, a eternidade não será suficiente para conhecermos a Deus. Olha que maravilha, né? Tamanho grau de sabedoria, ele é, né, todo inclusivo. E Cristo Jesus, quando veio à Terra, ele disse isso. Todas as coisas foram entregues a mim por meu Pai. E nele, em Cristo Jesus, reside toda a sabedoria de Deus. Toda a divindade está em Cristo. Toda. É a palavra de Deus. Se você ouviu o contrário, e muitos ouviram, isso é normal, porque a própria Bíblia diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé, e nos últimos dias os homens seriam mais amantes de prazeres do que de Deus. Uma forma que a gente pode mostrar que a gente é amante de Deus é por olhar as Escrituras e querer conhecer a Deus e ter uma comunhão íntima com Ele, através de Cristo. Então, assim, Jesus disse, né, que pelas obras a pessoa seria provada justa. Pelas obras. Por causa que os outros não conseguem ver o nosso coração. Mas diante de Deus, Ele olha para o meu coração e Ele vê, igual lá no Egito, né? Quando os filhos de Israel passaram o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta, para que quando o anjo viesse para executar a última praga, que era a morte dos primogênitos, só morressem os primogênitos dos egípcios e daqueles que quisessem passar o sangue na porta, na ombreira da porta. Isso é o que acontece hoje. Aquilo prefigurava o Messias. Uma vez, João 5:24 diz, Jesus falou essas palavras. Foi registrado pelo apóstolo João, pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus disse, João 5:24, aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Olha, presta atenção, vou repetir esse verbo aqui, ó. Tem. Entendeu? Toda vez você vai lembrar desse terceiro verbo. Tem no presente, do indicativo. Não é terá, talvez, quem sabe. Então, aquele que ouve minha palavra, a palavra de Jesus, crê naquele que o enviou, Deus, tem a vida eterna. Ponto. Não entrará em juízo. Pode olhar lá na sua Bíblia. Não entrará em juízo. Mas passou da morte para a vida. Então, se de fato você creu na palavra de Cristo, naquilo que Ele falou, que Ele é o Cordeiro de Deus, mas Ele disse que não era só Ele que dava testemunho dele mesmo, Ele e o Pai. Tanto é que em algumas passagens da Bíblia, Deus falou, este é o meu Filho amado, escutai-o. Isso aconteceu, por exemplo, lá no monte, quando Jesus levou Pedro, João e Tiago na transfiguração. E apareceu Elias e Moisés. Pedro queria até fazer cabanas, né? Barracas lá para os três, para Jesus, para Elias e para Moisés. Então, lembre-se,
Toda a Escritura é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. Toda ela. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Não dá para ficar escolhendo o que é e o que não é a palavra de Deus. Toda a Escritura é. E a partir disso, você vai se lembrar que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, só isso, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a obra de Deus? É eu crer naquele que enviou. Essa é a obra que eu tenho que fazer, todo cristão. Crer de verdade, de fato. Mas para crer primeiro, eu tenho que ser constrangido. Eu tenho que ser convencido do pecado pelo Espírito Santo. É um novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. Então, se eu crer em Cristo, não é crer de mais obras, né? Todo aquele que ouve a palavra de Cristo, crê em Deus que o enviou, tem a vida eterna. Não precisa de obra, não precisa nada disso. Mas passou da morte para a vida. Não entrar em juízo. Não entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, hoje, essa época que muitas pessoas lembram de Jesus por causa do Natal, na verdade, nós temos que lembrar de Jesus por causa da sua morte. Nada mais, né? Quando Jesus nasceu, que não vou entrar no mérito, né? Não foi em dezembro, porque em dezembro lá em Israel é muito frio. Os pastores jamais fariam tamanha bobagem de levar as ovelhas para fora do aprisco, né? Para fora lá do curral onde ficam as ovelhas. Eu não sei muito bem qual é o nome que se dá para o lugar que as ovelhas ficam, né? Jamais eles tirarão elas de lá, num lugar protegido, quente, para ficar lá num lugar aberto, frio. Elas iam morrer ou iam sofrer muito. Então, quando eles receberam a notícia dos anjos, né, que eles tiveram aquela visão, então foi muito bem destacado, né? Os anjos falam assim, né? Hoje vos nasceu o Cristo, Salvador. Quem que é o Salvador mesmo? Cristo. Então, paz na terra aos homens, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Quem são os homens? Homens, quando fala, é o ser humano, né? Homem e mulher. Quem são os homens de boa vontade? Aqueles que crerem e que vão crer em Cristo. Esses são os homens de boa vontade. Então, quando nós somos convencidos do pecado, temos um novo nascimento, nós percebemos a necessidade de sermos salvos, de crer em Cristo, ter a redenção dos nossos pecados. E aí, com essa nova vida em nós começamos a fazer as obras de Deus, as boas obras que Deus predeterminou para aqueles que invocariam o nome do seu Filho, os salvos. Esses é o corpo de Cristo, a igreja, os salvos de todos os tempos. Não é um prédio, não é uma religião, nada disso. Portanto, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Agradeço a sua atenção. E só estou falando disso porque tem um texto na Bíblia que fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. É disso que meu coração está cheio. Detalhe, eu sou um pecador. Sim, eu, você e todo mundo. Nunca permita que as suas falhas o desanimem. Nunca permita que elas deixem você na dúvida. Estarei diante do trono branco lá, né? Para ser julgado. Lembra do texto de João 5,24, né? Aquele que crê na minha palavra e aquele que ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Então, assim, nós não entraremos em juízos. Simples assim. Por quê? O sacrifício de Cristo, ele é totalmente suficiente para isso. Nós não entraremos em juízo. Mas por que nós não entraremos em juízo? Porque por causa do sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, agora Deus olha para nós e ele vê Cristo. Como se nós tivéssemos morrido lá na cruz. E aí,
Nós passamos da morte, que era o estado do homem desde Adão, nós passamos da morte para a vida. Agora, para Deus, nós estamos vivos, aqueles que creem no nome de Cristo Jesus. É isso. O que passar disso é invenção do ser humano e doutrinas que não tem nada a ver com aquilo que Deus ensinou. Tá bom? Fique em paz, na paz de Deus e de Cristo. Que o Espírito Santo possa derramar sobre você toda a instrução que Deus providenciou. Jesus disse, né, que ele ia mandar um consolador. Ele iria embora, ele falou isso para os discípulos, mas mandaria um consolador, para que eles não se sentissem sós, órfãos. Nós temos hoje o Espírito Santo nos orientando quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós baixamos a cabeça e oramos a Ele, pedimos, agradecemos. Muito importante, né? Isso. Grande abraço a todos. Eu espero que, de fato, essa palavra, que não é minha, mas é a palavra de Deus, possa tocar o seu coração. Que o Espírito Santo, ele possa fazer com que você se convença daquilo que é realmente importante perante Deus. É a pessoa de Cristo. Só Ele pode nos salvar. Não é um corpo de pessoas que se dizem ser importantes. Não é alguém que alguém considera que é o sumo pontífice, não. Não é um pastor, não é igreja dessas que a gente vê, né? De material, muro, parede, porta, não. É a pessoa de Cristo. Que você descanse na salvação dada por Deus por meio de Cristo. Que Deus abençoe.